A paz do Senhor Jesus, irmãos, ouvintes, nós vai estar aqui mais uma vez, com as irmãs do ciclo de oração, abordando um assunto muito importante, muitas pessoas que têm passado aí pela batalha, espiritual na mente, muita opressão, muita seta, tem enfrentado muitos desafios e não tem sabido como lidar com essa situação, E assim, as irmãs, também obtiveram experiências, relacionadas a esses acontecimentos que ultimamente, tem vindo com tudo, e muitas pessoas não sabem como agir, e acaba entrando em desespero, e fica sem saber o que faz, irmãos. Então a gente vai estar conversando sobre esse assunto, vai estar relatando algumas experiências, e que tudo sirva para alerta para os irmãos e como despertamento espiritual, aos irmãos, às irmãs, às jovens, a todos que vão estar à escuta deste áudio, para que o inimigo, o adversário não venha te enganar e que você possa manter uma vida de comunhão com Deus, com a sua mente blindada, com a sua mente, com o capacete da salvação, com a esperança da salvação, louvado seja Deus, porque sabemos, irmãos, que a nossa mente é algo muito visado pelo inimigo, Então o diabo ele tem essa sede de atingir a nossa mente, por quê? Porque se ele atingir a sua mente, o seu corpo todo está controlado, Então por isso o Senhor falou, em sua palavra, revesti-vos de todas as armaduras de Deus, E uma dessas armaduras é o capacete da salvação. Amém? Nós vamos começar, falar com a nossa irmã Elisete. A paz do Senhor Jesus, irmã Elisete. Paz do Senhor, irmã Miriam. Paz do Senhor Jesus, irmãos, irmãs. Eu passei por um problema espiritual. É muito difícil. Às vezes eu entrava em pânico. Já acordei muitas vezes chorando, gritando aos meus filhos, falando até que eu ia morrer. Ali eu procurava meu fogo, parecia que eu estava sufocando. Mas aí eles me levavam, eu falava assim que eu estava passando muito mal. Eles me levavam, eu queria até ir para o médico, eles me levavam no hospital. Quando eu chegava no hospital, os médicos mediam a minha pressão e falavam que eu estava toda normal, que eu não tinha problema nenhum. Falava assim, ela não tem nada. E eu sentindo aquela opressão, aquela muito mal mesmo, sabe? Aquela opressão como se eu fosse acabar naquela hora. Passei por uma prova, uma luta espiritual muito grande. Mas foi clamando o sangue de Jesus e jejuando e orando. Aí eu vim aprender a lidar com isso, que antes eu não sabia que era uma prova espiritual, uma guerra, uma luta espiritual. Só quem passa sabe como é. É muito difícil. Irmã Elisete, no meio de tantas experiências que você já teve, essas batalhas na mente, assim, quando a gente está vivendo é um desespero, A gente fica ali, igual você falou, a gente fica ali sem saber que é uma batalha espiritual, Até Deus, fazer a obra, a gente vê que realmente é uma opressão maligna, Mas de todas essas experiências que você já teve, qual que foi mais desesperadora, assim, que você já enfrentou, você lembra? A mais desesperadora era quando eu sentia muito frio. Eu colocava umas 3 cobertas em cima de meu corpo, enrolava os meus pés, vestia umas roupas quentes e eu não conseguia esquentar o meu corpo. Parecia que gelava, o meu corpo ficava todo gelado. Aí eu já chegava do meu trabalho, eu já deitava. Eu cheguei a tomar muitos remédios depressivos para mim dormir, porque era tão difícil e os médicos resolveram passar para mim esses remédios de dormir e remédio de ansiedade. Só que hoje, para a honra e a glória do Senhor, quando eu descobri que isso era opressão maligna, eu aprendi a lidar com esses problemas. Foi orando e jejuando que Deus me abençoou, que eu me libertei desse problema espiritual. Mas era uma batalha terrível. Só quem passa sabe o que é. E mesmo no calor você sentiu um frio? Muito frio. Como se fosse, sei lá, como
eu gelava, ficava toda gelada e não conseguia orar. Os meus filhos falavam comigo assim: ajoelha, mãe, vamos orar. Eu não conseguia orar, eu não conseguia me levantar e nem orar, eu ficava travada. Tá vendo aí, irmãos? Tem pessoas que às vezes passam por situações, né, que o inimigo vem, irmãos, né? Ele vem mesmo para atacar, entendeu? E tem pessoas que acham que é uma doença física, uma enfermidade física. Para os irmãos verem que a irmã Elisete tinha esse problema. E eu no médico não dava nada, né, irmã Elisete? Nada. Não dava nada. Eu te falava que estava tudo normal. Estava tudo normal. Então, para os irmãos ver a opressão. E ressaltando para os irmãos, a irmã Elisete conhecia a palavra nessa época. Já há muito tempo de conhecia a palavra, irmãos. Mas às vezes faltava alguma coisa, né, irmã Elisete? Faltava alguma coisa. Faltava alguma coisa. Então, para os irmãos verem que nessa, né, quando você não se entrega totalmente a Deus, às vezes por uma brechinha, por um descuido, o diabo vem pegar o embalo para tentar, né, destruir, para tentar acabar com a sua vida, né? Então tem várias pessoas que passam por esse momento, passam por essa situação, mas a sua experiência é essa, né, irmã Elisete? Acho que foi vencida através do jejum da oração, né? Foi vencida através do jejum e da oração e clamando muito a Jesus Cristo, porque irmãos e irmãs, só quem passa sabe. A minha família já ficava desesperada comigo. Quando eu sentia essas crises, eu tenho um filho, como eu não conseguia orar, ele que pegava a Bíblia e ia ler Salmo 91 e orar, porque eu não conseguia. Eles, para vocês terem uma ideia, ele tinha que joelhar e ficar ali orando e clamando a Deus para que eu voltasse o meu corpo, esquentar de novo. Tinha vezes que ele mesmo tinha tanto dó de mim, daquele sofrimento que eu estava, que ele deitava perto de mim e me abraçava para ver se eu esquentava. Quando meu esposo não estava perto de mim, ele trabalhava em fazenda, o meu filho, quando chegava do serviço, que vinha e deitava perto de mim, falava: amanhã as cobertas não estão te esquentando, ele deitava perto de mim e tentava me esquentar, para ver se eu passava aquela crise, porque eu batia queixo, era muito frio. E naquela situação, irmã Elisete, que você vivia, você pensava assim que você poderia morrer naquele momento? Você pensava assim: para onde vai minha alma? Pensava. Eu falava assim: Senhor, tenha misericórdia, porque se eu morrer como eu estou, eu não sei, pode ser que eu vou perder a minha salvação. No fundo, eu pensava assim: se eu morresse daquele jeito, eu ia perder a minha salvação, porque nós temos que lutar. Como que a gente serve a Deus, está ali buscando a palavra de Deus, mas só que é muito difícil, irmãos e irmãs, é só quem passa sabe. Só que aí eu estava muitos anos de crente, servindo a Deus, só que a única coisa que eu mais fazia era viver minhas vestes não era adequada. Eu gostava muito de roupa apertada, roupa jeans, muito colado no meu corpo. Então eu fiquei 11 anos numa certa denominação, ali eu fiquei 11 anos ali. Agora precisou eu passar por essa experiência e Deus preparou umas irmãs, e as irmãs ungidas de doutrina foram na minha casa. Como eu já disse em outro testemunho que eu falei, eu clamava a Deus e falava: Senhor, eu não quero ficar desse jeito, meu Deus. Se eu morrer desse jeito, eu vou salvar. Minha alma não vai ser salva. Eu quero ser liberta. E clamava a Deus para que Deus preparasse umas mulheres de Deus, de verdade, para ir na minha casa. E Deus preparou umas irmãs e foi lá, que foi a irmã Miriam, a irmã Paula e a irmã da Ajuda. E a partir desse dia que eles foram na minha casa, começou a orar e me ajudar, e eu me instruindo como que eu ia fazendo. Aí Deus me deu entendimento, Deus foi me dando entendimento e eu fui vencendo. Cada dia passa, eu fui vencendo. Saí dos remédios, larguei os remédios, porque eu tomava e ficava dopada em cima de uma cama, não conseguia nem levantar, nem comer. Então, para a honra e a glória do Senhor, eu venci e estou vencendo, mas é muita luta, através de jejum e oração. Quando eu vejo que ainda vem a guerra espiritual, eu começo a jejuar, a orar, a clamar a Deus, para que Deus venha ter misericórdia de mim. Então, ressaltando para os irmãos, né? Os irmãos veem que na experiência, na vida da irmã Elisete,
né, como ela confessou aqui para os irmãos, a luta dela era nas vestes, né? Mas às vezes você que está ouvindo agora, que está passando por luta espiritual, pode ser que suas vestes, sua luta, né, sua falha seja também nas vestes, pode ser que seja no seu interior, no seu coração, né, naquilo que você deveria estar fazendo e não está fazendo. Então são vários assuntos, irmãos, né, que Deus vai esclarecendo para você de acordo com você dar lugar, né. Então Deus vai tirando aí, né, vai te dando força de você guerrear contra as hostes da maldade, né, o inimigo que tenta tirar a paz, sua comunhão, né, querendo lançar desespero e aflição na sua vida. Nós vamos falar também com a nossa irmã Ana Paula, né? Ela teve também experiências relacionadas à situação. Paz do Senhor Jesus, irmã Ana Paula. A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs. A minha experiência que eu tive foi com batalhas espiritual na mente, né? Também sobre blasfêmia. Tem esse assunto muito interessante, irmãos. Tem pessoas que falam, irmã Miriam, vem setas de blasfêmia, tipo assim, como eu estivesse xingando a Deus, maldizendo a Deus, né? E eu não quero pensar, não é eu que estou pensando, eu jamais vou pensar uma coisa dessa de Deus. Então, vem aquela seta, irmãos, na mente. Aí a pessoa pensa, né? A pessoa que não tem aquele foco, acha assim, eu estou pensando isso, né? Enquanto na verdade o diabo lança aquela seta. E qual é a sua situação diante disso? Você vai repreender e ignorar a seta. Porque tem pessoas que sentam e começam a alimentar aquela imaginação e vai e não tem fim, irmãos, não tem fim. Você tem que tirar, né? Vai louvar, vai estar com sua mente ocupada com algo de Deus. Se a sua mente não estiver ocupada com pensamentos bons, não maldizer o seu próximo, não suspeitar o mal, né? Não temer a Deus, né? Por essas coisas vai entrar aí sim, né? Essas aflições aí, né? Eu já cheguei até a comentar com a irmã Miriam aqui. Tinha vezes também que eu chegava nela e perguntava, né? Porque eu tinha muita assim dúvida, né? Porque quando vinha essas setas na minha mente, eu já achava que eu já estava condenada, já achava assim que não tinha mais jeito para mim. Aí você não tem nem mais ânimo, né, irmã Paula, de servir Deus, você acha que acabou, né? Acabou, eu não tinha vontade nem de orar mais, eu falava assim, já que eu já pequei, já que eu morrer aqui, eu vou pro inferno, não vou nem orar mais, não vou nem buscar Deus mais. E eu pensava assim, só que aí, né, irmãos, a gente, né, depois que eu descobri que eram setas que vinha, né, que o inimigo lançava, que era ele que estava lançando na minha mente, aí a irmã foi me dando algumas dicas, né, como lidar com isso. Aí eu fui repreendendo, aí eu comecei a orar, buscar o Senhor, aí graças a Deus essas setas foi sumindo, foi desaparecendo. E hoje você sabe mais lidar, né, irmã? E hoje ainda vem algumas setas, né, que o inimigo lança na mente da gente, só que hoje já sei me lidar. Aí eu, né... O inimigo, ele é acusador, irmãos. Ele lança a seta, mas não fica só na seta lançada. Ele vem depois te acusando ali, ó. Todo tempo te acusando, né? Então, se você for observar, irmão, são muitas pessoas que passam por esse processo. E o resultado, né, naquele momento é de desespero. A pessoa acha que não tem mais jeito, não tem mais solução. E, irmã Ana Paula, você sentia no corpo alguma coisa, assim, Eu sentia calafrios. Calafrios, e não dormia. Não conseguia dormir. Eu já ouvi também bastante vozes também. Vinha aquelas vozes, aquela opressão na minha mente assim. Teve uma vez mesmo que eu ia para dormir, eram umas meia-noite, aí de repente eu estava ali, né, cochilando, veio aquele tanto de vozes, com coisas assim, que é tantas pessoas falando na minha mente tudo uma vez. Aí eu percebi, aí eu notei aquela opressão, veio aquele peso no meu quarto, aquela opressão. Aí eu levantei e falei, não aceito isso não. E repreendi, eu falei assim, aí eu comecei a repreender, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, foi que parou. Misericórdia, tá vendo aí, irmãos? Então o negócio é bem sério, irmãos, e a gente tem que lutar contra isso, né? Vocês que às vezes têm passado, têm enfrentado por isso aí, tem que lutar, né? Para não deixar o inimigo dominar, irmãos, porque se o inimigo tomar o espaço totalmente, leva muitas pessoas à loucura, ao desespero, né? E desvia do caminho de Deus, fica fraco, frio, e é esse o objetivo do diabo, né? Vamos ouvir aqui também a nossa irmã
Maria da Ajuda. Paz do Senhor Jesus, irmã Maria da Ajuda. Paz do Senhor, irmã Miriam. E Paz do Senhor, e comigo também já passei por um problema assim. Quando eu ainda congregava em um outro ministério, teve um tempo que eu ia para a igreja e tal. Aí chegou uma vez que comecei a dar um desânimo, comecei a ficar tipo que doente, assim, só que fisicamente eu estava bem, eu não tinha nada, não sentia nenhum problema. Pela graça do Senhor, até hoje eu sou bem de saúde, nunca tive nenhum problema. E eu comecei a sentir aquela opressão, aquela coisa estranha, eu não conseguia fazer o serviço de casa, e aquela luta e aquela moleza, como se eu estivesse doente, só que não era coisa física, era espiritual. Cheguei a comentar com algumas irmãs no ministério qual eu congregava, e ali eu passei por aquele processo, e aí veio na minha mente, não sei como, que aquilo era espiritual. Eu estava passando por uma crise espiritual, uma enfermidade, né? Que a guerra espiritual, se a pessoa não tiver domínio, se torna uma enfermidade. Porque tem enfermidade, irmãos, que é maligna, tem enfermidades que é física, né? Então, tem pessoas que não têm esse discernimento, tem enfermidades que são malignas mesmo, irmãos, né? Não pensa você que toda enfermidade que você sentir é física, né? Nem toda enfermidade é física, tem enfermidade que é maligna mesmo. Aí eu passando por esse processo, conversei com algumas amigas minhas, irmãs também da igreja, e elas falaram comigo, da ajuda, isso é espiritual, você pode orar e tal. Comecei a orar e tal. Aí eu ia para a igreja, tudo, e naquela coisa. Tem uma certa vez que eu estava dormindo no meu quarto em casa, e aí eu peguei e fui para acordar. Naquele momento que eu fui para acordar, eu achei que eu estava acordada, só que porém eu estava como se fosse dormente, eu não estava acordada. E eu fui para acordar e eu via tudo no quarto, e eu procurei me movimentar, me mexer para levantar da cama. Eu via tudo bem lúcido, assim, nítido no quarto, via tudo. Só que na hora que eu fui levantar, eu fui procurar as pernas, não encontrei perna. Eu ficava ali naquela coisa, querendo acordar e não conseguia. E ali eu comecei a me desesperar, ficar com medo, entrar em pânico, ficar com medo mesmo. Naquele momento que me deu aquele medo, eu falei, meu Deus, por que eu não consigo acordar? Na hora que eu falei, meu Deus, por que eu não consigo acordar? Eu abri os olhos assim, pisquei, levantei, coloquei uma roupa e saí de casa assim, fui para casa de uma amiga minha desesperada, cheguei lá, contei para ela aquele acontecimento, naquele sufoco, naquele desespero. E aí eu fui tendo entendimento que eu estava passando por um processo espiritual. A guerra espiritual do homem e da mulher de Deus, quando ele está em falha com Deus, o inimigo luta com muita fúria, o inimigo luta com toda a força que ele puder para deixar a pessoa presa. E por mais que a pessoa procura escapar ali, a pessoa, se ela não buscar o socorro de Deus, não buscar... Na aflição, né? Ela fica em grande aflição nesse momento. Então, pela misericórdia de Deus, fui conversando com os irmãos mais espiritual, fui tendo mais apoio, e pela graça de Deus, unindo esse ministério, eu comecei a entender mesmo como é que é isso aí. É uma luta, é uma batalha. Para você vencer, só se você fechar todas as brechas do maligno, procurar viver 100% na presença do Senhor, naquilo que o Senhor te faz conhecer cada dia, porque se não for assim... interior e exterior, né, se não for assim, o homem e a mulher não conseguem vencer essa guerra aí, porque é real, o mundo espiritual é real. E não pensa que a gente só contempla os laços do maligno, o livramento, não, porque o inimigo, ele é espírito. Ele trabalha o tempo todo ali com bandeja, com laço, com armadilha, querendo atingir a mente do irmão, querendo atingir a mente da irmã. Então, a irmã da ajuda falando aí, eu me lembrei, irmãos, uma certa vez, meu esposo, né, estava pregando numa igreja lá no Rio de Janeiro, né, e eu estava no banco sentada, né, e teve um momento que ele chamou as pessoas, né, que estavam enfermos para receber uma oração, né, que o Senhor Jesus iria curar pela fé que ele tinha, né. E teve um momento que uma mulher se levantou, e quando ela se levantou, se não me engano, ela estava do meu lado. Quando ela se levantou para ir na frente,
o Senhor falava comigo que não ia curar ela enquanto ela não fizesse um concerto com Deus. E aí na hora que ela seguiu para frente do altar, eu pensei em levantar, mas na hora do culto eu não quis interromper o culto. Eu não passei o recado. E aí meu esposo orou por ela, e eu acho que o Senhor via que eu não ia contar, que eu não ia falar naquele momento, apesar de que se Deus falou, eu tinha que falar, né, irmãos? Mas eu não falei na hora, né? E o que acontece? Quando meu esposo colocou as mãos sobre a cabeça dela, quando ele começou a orar, ele orou, repreendeu o mal, e quando ele terminou a oração, o Senhor deu o mesmo recado para ele falar com ela. Que Deus, para curar ela, queria primeiro que ela fizesse um concerto com Deus, né? Então, tem pessoas que passam, sim, por processo de enfermidade. Tem enfermidades que são malignas por obras do diabo. Tem enfermidades que o próprio Deus permite. Aquele processo de luta, uma luta, porque a pessoa está sendo rebelde, desobediente. E Deus permite para a pessoa se consertar, para a pessoa se achegar mais a Ele, né? E tem momentos que vem aí, irmãos, essas opressões, né, espiritual na mente, essas batalhas, que o caso não é brincadeira. Queria falar com as irmãs também, nossa irmã da ajuda, a irmã Ana Paula, para relatar aqui para nós qual foi, assim, a experiência que mais marcou, assim, né, sua vida nesse processo que você teve, que você mais teve, assim, né, aquele medo, aquele coisa desesperadora. Qual foi o momento? Nossa irmã Ana Paula vai estar relatando aos irmãos. O meu momento mais desesperador foi quando eu ouvia aquelas vozes falando no meu ouvido, na minha cabeça. Quando vinha aquelas vozes, assim, aquela opressão, eu pensei que eu ia enlouquecer. Eu falei, nossa, esse trem vai me enlouquecer. Aí meu esposo estava do meu lado ali, eu até pensei em chamar ele. Mas eu pensei assim, não, meu esposo não pode fazer nada por mim. Só Jesus mesmo. Aí foi na hora que eu clamei o sangue de Jesus sem poder, aí foi na hora que aquilo desapareceu, sabe? Mas o meu momento mais desesperador, mais que eu fiquei ali desesperada, foi nesse momento. E engraçado, assim, interessante, né, irmã Ana Paula, e as demais irmãs que estão aqui, é que nesse processo parece que você não pode contar com ninguém, né? Não. Mas que você queira contar com alguém, naquele momento ninguém pode te ajudar. É uma guerra que é você e Deus e ponto final, né? É verdade. Neste momento eu até pensei, eu falei assim, eu até pensei em ligar, eu falei assim, eu acho que eu vou ligar para a Miriam ou vou chamar meu esposo. Só que aí eu pensei, aí na hora que eu pensei em acordar meu esposo ali do meu lado, eu lembrei, né? Eu falei, não, ele não é liberto ainda, né? Porque meu esposo não é cristão, né? Então ele não é liberto no momento. Aí eu pensei, ele não pode fazer nada por mim, ele não pode orar por mim. Aí eu lembrei, falei assim, quem pode fazer por mim é só Jesus. Aí foi na hora que foi Jesus mesmo que libertou naquele momento. Amém. E a irmã da ajuda? O momento mais desesperador foi quando eu vi, igual eu já tinha relatado no outro áudio que a gente gravou junto com as irmãs, no momento que eu tive aquele sonho, aquela visão que Deus me despertando ali, que eu achava que estava fazendo a vontade de Deus e ainda estava em falha com Deus. E nisso, quando eu tive aquele sonho, eu já estava passando por essas experiências de procurar acordar e não conseguir. O inimigo, ele procura sufocar a pessoa ali, o máximo, uma brechinha que você tiver, ele vem com toda a garra, com toda a fúria ali. Só que ele não permite mais coisa porque Deus, ele não faz mais coisa porque Deus não permite. Então foi nesse momento que eu fiquei mais desesperada, que eu vi que eu precisava aproximar de Deus, que eu precisava ter uma mudança de vida, eu precisava ser fiel a Deus como Ele é fiel a mim. Aí eu peguei, comecei a mudar, comecei a guardar a doutrina na presença do Senhor e acabou, irmãos. Para a graça do Senhor Jesus Cristo, hoje eu sou liberta, eu deito tranquila, eu oro, deito, durmo, tenho um repouso tranquilo, acordo, clamo a Deus e assim é com os irmãos que estão nessa peleja, podendo colocar a sua vida no altar do Senhor. Se o altar está errado, se o altar está bagunçado, tem que arrumar. Porque primeiro, para Deus operar, para Deus transformar, para você ter uma vida, primeiro é preciso organizar o altar. Assim como o altar ali dos profetas de Baal estava bagunçado ali, Elias veio para clamar, para Deus responder com fogo, ele teve que organizar tudo primeiro, para ali depois, para Deus
operar. E assim é na vida do irmão. Eu tenho que fechar todas as brechas do maligno, quadrar na doutrina, na santificação do Senhor, para Deus ser com ele. Quando o homem e a mulher fazem os mandamentos e vivem nos mandamentos do Senhor, Deus é com ele. E é assim que Deus faz na vida de todos nós. Irmãos, então é isso aí, né? Eu já tive algumas experiências também, né? Que depois, né, se o Senhor permitir, eu posso estar relatando também com mais tempo, né? Mas uma também, irmãos, que assim, no processo da minha conversão, né? Porque da igreja, né? Eu sempre fui desde, né, que eu nasci, minha mãe frequentava, eu ia na igreja. Mas tem um processo, como diz, né, irmãos? Filho de crente, né? Só é crente verdadeiramente quando ele passa a ter um encontro com Deus, né? E quando eu comecei a ter um encontro com Deus, né? Antes mesmo de eu me casar, aí eu comecei a ir para a igreja, né? É uma igreja que era de doutrina, né? E o que acontece? Quando eu comecei a ir para a igreja, o pastor passou uma revelação que tinha um espírito de morte rodeando a casa de alguém, né? E que esse alguém tinha que fazer uma campanha de 7 dias de jejum e oração nos 4 cantos da casa, né? E foi o que aconteceu, irmãos, né? Eu levantei minha mão e era comigo, né? Mas antes de eu receber esse recado, irmãos, na minha casa estava tendo uma mortandade meio estranha, né? Que meu pai tinha muita criação de galinhas, né? Tinha animais, né? E, irmãos, naquele período, né, que nós estávamos vivendo, meu pai começou a ficar enfermo, né, muito doente, e as criação, né, começava a amanhecer morta no outro dia, sem ter motivo aparente, né? Teve uma certa vez que minha mãe pegou uma galinha, começou a mexer na galinha procurando sinal, né, se foi alguma coisa que picou a galinha, né, se foi algo que a galinha comeu, procurando um motivo, porque sempre amanhecia morta, irmãos, né? E eram animais que ficavam presos em casa, não ficavam na casa de vizinho para dar aquela coisa de você achar que alguém deu algo para comer. E inclusive um cachorro, irmãos, né? Que o meu irmão tinha um cachorro, e esse cachorro estava morto, irmãos, estava com os olhos todos enevados, né? Ele chegou um momento que ele subiu num monte de areia que tinha lá na minha casa. Quando ele subiu nesse monte de areia, ele não conseguiu mais levantar. E a boca dele ficava aberta, espumando, né? E a língua dele caía por cima da areia e ele já estava nas últimas, já estava morto, os olhos enevados, as pernas não se movimentavam, a cabeça não levantava, né? E estava uma coisa muito estranha na minha casa, né? E foi onde, nesse período, o pastor passou uma revelação que tinha esse alguém na igreja, que o demônio da morte estava rodeando para tirar a vida de alguém na casa. Então, assim, a opressão estava muito grande, irmãos, né? A opressão estava muito grande. E quando a opressão vem forte, você que é humano sente o peso, né? Você está ali e o diabo está ali ao seu redor, né? Aquela fúria toda, a sua carne sente, né? E as criação, né? Ali naquele momento estava morrendo também, irmãos, né? E quando esse irmão passou essa revelação, eu falei, não, eu tenho que fazer o mais depressa possível. E eu comecei a fazer essa campanha de 7 dias de jejum e oração nos 4 cantos da casa. Assim que eu levantava, eu iniciava o jejum e nos 4 cantos da casa eu orava. Eu orava nos 2 cantos, né, da casa e nos 2 cantos lá do quintal, lá no fundo, né, porque o quintal era bem grande. E o que acontece, irmãos? Eu fiz o propósito, tudo certinho, né? E no último dia, irmãos, da campanha, eu desci, orei primeiro, eu orei em casa, né? Nas 2 partes, nas 2 pontas da casa. E em seguida eu desci para o fundo, como de costume, né? Lá no fundo, lá embaixo, no quintal grande, tinha 2 pés de manga grande, né? E tinha muitas plantações. Irmãos, quando eu desci para baixo, eu já desci orando, repreendendo, né? Pedindo Deus para repreender o espírito da morte. Irmãos, para os irmãos terem noção, foi algo que ficou marcado. Quando eu desci, eu senti um impulso, tipo alguém que me empurrou, só que eu não senti as mãos da pessoa me empurrando. Eu estava caminhando para baixo, eu senti que algo me empurrou para trás, me jogou, quer dizer, alguém de trás me empurrou para frente. Só que eu não senti mão, eu senti a pressão me jogar para frente. E quando eu senti a pressão, irmãos, algo me deu aquela coisa de olhar para trás para me ver o que estava acontecendo. Quando eu olhei para trás, irmãos, eu vi um espírito maligno, tipo, só aquela armação, aquela coisa esquisita, irmãos, né?
tipo aqueles assombra, aqueles espantalhos que as pessoas botam, né? E essa coisa estava atrás de mim, umas vestes, não era preta, eram umas vestes acinzentadas, umas vestes esquisitas. E quando eu olhei para trás e vi esse espírito, irmãos, eu estava no começo, não tinha a fé, a estrutura, né, que eu tenho hoje. Eu não sei como, irmãos, porque de mim mesmo eu sairia correndo, desesperado, e eu não sei como, porque eu não tive medo, irmãos. Quando eu vi esse espírito atrás de mim, eu acho que ficou como se diz, irmão, se eu corresse ia piorar a situação. Então eu falei assim, não, se Jesus é a solução, é Jesus e eu vou até o fim. Então eu estava no meio do caminho nessa hora. Então eu segui para frente, irmãos. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. E eu não sei como, foi Deus que me levou, irmãos, porque nessa hora, quando a pessoa realmente não tem aquela intimidade com Deus, irmãos, dá medo, dá desespero, você corre, você se desespera, você se descabela, né? Mas nessa hora o próprio Deus já estava no negócio e Ele me capacitou, me deu essa estrutura, né, de crer no poder dele que o diabo não podia tocar. Então eu fui, clamei o sangue de Jesus, orei nos outros 2 cantos do quintal e eu subi para cima, irmãos. Algo sem explicação. Meu pai que estava enfermo, Deus restituiu a saúde, ele ficou bom, ficou curado. As criação, irmãos, não morreram mais. E os irmãos lembram o cachorro que eu falei, irmãos, na situação que estava, já com a língua toda cheia de areia, com os olhos todo branco e nevado. Nós só estávamos esperando, irmãos, ele acabar de morrer para a gente tirar da casa, sabe? E, irmãos, esse cachorro criou força, não morreu, irmãos, para os irmãos ver, né? Ele não morreu, era uma opressão que estava sobre a casa, muito pesada mesmo. O diabo queria tirar a vida mesmo, né, do meu pai. Então Deus, pela misericórdia, deu esse grande livramento. Essa experiência foi lá no começo, né, da minha conversão. Teve outras experiências que eu já tive agora, né, depois que eu já tive um encontro, né, verdadeiro com o Senhor. Já tive mais, no tempo que eu estava mais firme, né. Então, assim, mas Deus, né, pode preparar uma oportunidade de estar relatando depois, amém? Então, que Deus abençoe a todos vocês, irmãos. Então, como vencer a batalha espiritual? Veio a seta, repreende, mas não fica com sua mente vazia, não. Ocupa sua mente com algo de Deus, entendeu? Não fica murmurando sua mente de uma coisa e outra. Às vezes, se uma coisa está ruim, murmura. Às vezes, se uma coisa não está de sua forma, você não aceita, começa a questionar, começa a reclamar. Não. Dai graças a Deus por tudo. Se tem pessoas que estão contra você, estão se levantando contra a sua vida, você vai ficar focado? Não, sua guerra não é contra a carne, não é contra o sangue. Entendeu? Então entrega nas mãos do Senhor e ocupa a sua mente não pode estar vazia. Sua mente tem que estar ocupada, e se ela tem que estar ocupada, tem que ser com algo de Deus. Se não for com algo de Deus, o diabo vai entrar e vai trazer você nessas batalhas espirituais que, por fim, se você não retomar o caminho e tomar uma posição com Deus e endireitar os seus caminhos que estiver tortuosos, você pode chegar em uma situação bem complicada. Você pode, né, realmente entregar os pontos e o diabo lança a mão da sua alma, né? Então é uma situação que você não pode brincar, é uma situação que você não pode dar tempo ao tempo, é uma situação que o pastor não vai poder fazer por você aquilo que você mesmo tem que fazer. Os obreiros não vão poder fazer para você aquilo que você mesmo tem que fazer. Tem momentos que você passa por um processo e alguém vai te ajudar, vai te aconselhar. E tem momentos que você vai receber o conselho, a orientação, mas você tem que tomar uma decisão de falar, não, a partir de hoje eu vou lutar contra o mal e eu vou vencer, porque você tem que crer que Jesus vai te dar força, e com a força que Jesus te dá, você tem que lutar para receber a sua vitória. E renunciar, tem que renunciar. Se a sua luta, se a sua fraqueza é nas vestes, pode renunciar. Ah, mas eu gosto de um salto alto, eu gosto das minhas unhas grandes, eu gosto de mexer no meu cabelo, passar um relaxamento, eu gosto de... Não, se você quer ser livre do diabo, se você não quer ver o diabo te oprimindo, lança fora o que é dele. Ah, mas o meu problema é no meu coração, é na minha mente, eu fico irada, nervosa, eu começo a xingar as pessoas, eu começo a suspeitar mal das pessoas, eu começo a murmurar, eu começo a achar defeito. Não, tira do seu coração. Você tem que estar pura no seu coração, no seu interior, né, completamente, e no seu exterior também.
Nós vamos então louvar a Deus, né, com louvor, e que o Senhor possa falar no coração das irmãs, dos irmãos, de todos que estão à escuta. Nas perseguições, os crentes fiéis nunca desfalecem. Jejua e ora, clama ao seu Senhor, firme permanece. Nas horas de angústia parecem mais altas que a sua fé. Com forças do alto ele segue lutando, enfrentando a maré. Podem perseguir, o povo de Deus sempre vencerá. Nada neste mundo do amor de Deus nos separará. Todos os cristãos em todos os tempos foram perseguidos. Prisões e açoites, mortes na fogueira não foram vencidos. Mas ainda hoje os crentes fiéis perseguidos são. Estão revestidos com o Espírito Santo, vitória terão. Podem perseguir, o povo de Deus sempre vencerá. Nada neste mundo do amor de Deus nos separará. Então, que Deus abençoe a todos os irmãos, né? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Né, os irmãos perdoem alguns ruídos, irmãos. Teve algumas crianças aqui das irmãs, né, que ficaram da escolinha, né, e foram inevitável, mas deu para os irmãos entenderem, amém? Que o Senhor abençoe a todos. Quem vos despede, a sua irmã em Cristo, Miriam. A paz do Senhor, que Deus abençoe cada um dos irmãos e as irmãs que estiver escutando, e que vamos lutar e perseverar no Senhor Jesus, porque só Cristo que possa vencer. Em Cristo nós podemos vencer todas as batalhas do inimigo, porque só Jesus é a nossa solução. Senhor, irmão, sua ajuda, que Deus possa abençoar os irmãos da força e graça. Quem se despede com a irmã Ana Paula, fica com Deus, irmãos.